Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, boa noite, Débora, boa noite, Carol, todo mundo que nos ouve e nos assiste. Feliz Dia dos Namorados para todos. Oi, Vera, boa noite. É isso, um ótimo Dia dos Namorados. E a gente começa a edição de hoje do Viva Voz, mais uma vez com o clima lá no Congresso. E não é de amor. Lá não tem amor não, gente. De total desamor e desunião. E é esse termômetro que a Samantha Klein vai trazer pra gente aqui no Viva Voz. Oi, Samantha. Olá, pois é, o desamor está maior do que o amor, envolvendo aí essa relação entre Congresso e Palácio do Planalto. E justamente por conta dessa pressão relacionada a toda a história aí da taxação do IOF, e o presidente Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados, que está muito pressionado pela oposição e por partidários do Centrão, marcou para segunda-feira a votação da urgência de um projeto de decreto legislativo para derrubar o decreto do governo sobre a taxação do IOF. Segundo deputados, essa é uma mensagem que a Câmara está passando ao Executivo em relação à insatisfação às propostas alternativas que a equipe de Haddad ofereceu para fechar as contas do ano. O governo editou esse novo decreto sobre o IOF, encaminhou ainda a medida provisória, prevendo imposto sobre aplicações financeiras, mas isso não agradou à Câmara dos Deputados. O presidente Hugo Motta afirmou que o clima não é favorável para aumento de impostos, com o objetivo de arrecadação e buscar aí uma solução aos problemas fiscais. O deputado Tenente Coronel Zucco, líder da oposição na Câmara, afirmou que a votação da urgência é um recado claríssimo da insatisfação com o governo. Acho que não temos. Temos? Não temos. Não temos, então a gente segue o baile, porque na sequência, essa manifestação dele foi feita logo depois da reunião do Colégio de Líderes. O líder do governo, o deputado José Guimarães, minimizou essa derrota, porque é uma derrota mesmo, e disse que vai continuar as negociações para evitar a aprovação da urgência do projeto que derruba o decreto do IOF. Para tentar reduzir a resistência, o governo está realizando uma série de reuniões para tratar da liberação de emendas parlamentares. Inclusive, houve hoje à tarde uma reunião com a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, também com o líder do governo na Câmara, José Guimarães, e o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, hoje à tarde, para tratar, sim, das emendas, também de outras pautas, mas se tratou deste tema. Inclusive, agora à tarde, o próprio presidente Lula defendeu as emendas em meio a esse imbróglio. Ele, num evento em Minas Gerais, ele disse que as emendas parlamentares fazem a diferença lá na ponta, lá nas prefeituras. Isso foi durante um evento de entrega de mais de 300 máquinas para o campo. Já mais cedo, Lula tinha afirmado que o país gasta muito com ricos e lembrou que são concedidos quase 900 bilhões de reais em isenções fiscais, quase 4 vezes a despesa com o Bolsa Família. Com vocês. Obrigada, Samantha Klein, pelas informações. Vera, são muitas as camadas, novamente, né? Hoje também desse relacionamento aí que tá tóxico, né? Por onde você quer começar? Pois é, essa marcação para segunda-feira, né? Já não é usual ter nenhuma votação no Congresso na segunda-feira. Quando você marca uma votação para segunda-feira, você está mostrando que vai além só da urgência, pedido de urgência, é um recado mesmo para o governo, é uma coisa, olha, a gente cansou de esperar, nenhuma solução que vocês apresentaram nos atende e a gente quer realmente impor uma derrota ao governo. Então, eles esgotaram toda e qualquer fase de negociação e vão para decisão de realmente derrotar o governo, impor
esse recado explícito de que não tem mais espaço para aumento de arrecadação via tributos, que esse caminho se esgotou, se encerrou e que é preciso que o governo busque outro caminho. E aqui a gente tem aquela discussão que a gente vem fazendo a semana inteira. O quanto a Câmara e o Senado estão dispostos a contribuir na discussão do caminho, além de vetar os caminhos que o governo apresenta. Até aqui isso não está claro. Realmente o presidente da Câmara parece bastante pressionado, muita gente com dúvida de onde vem essa mudança de discurso dele, essa mudança de perfil, esse afastamento em relação ao ministro Fernando Haddad, com quem ele tinha um bom relacionamento e vinha negociando bem. Se é uma influência do seu antecessor Arthur Lira, se é uma pressão que vem das bancadas, de onde isso estaria nascendo. Mas o fato é que eu acho que ele se cansou de ter a sua presidência marcada por uma certa hesitação. Até aqui não se votou nada importante. Então, está querendo dizer para o governo, olha, a gente precisa sair desse rame-rame, a gente precisa avançar e derrotar o novo decreto do IOF. Foi o caminho que se encontrou para deixar isso bem claro. Não dá para a gente achar agora que os parlamentares do Centrão são as vestais do gasto público, né, Vera? É muito lobby, claro, de vários setores. E uma forma de emparedar o governo também pela liberação de emendas, né? Tem esse pano de fundo aí, o baixíssimo empenho de emendas parlamentares até agora. Já estamos no meio do ano, né? Se você imaginar que é um governo, e a gente vai falar disso nessa edição do Viva Voz logo mais, porque tem 2 pesquisas hoje que mostram a gravidade da situação da aprovação, que é um governo que sabe que tem minoria, que sabe que tem dificuldade de cumprir o seu arcabouço fiscal e que sabe que sofre uma crise de popularidade. E este mesmo governo, que entende perfeitamente, como todos nós, que as emendas se tornaram o objeto ali de maior preocupação da vida dos parlamentares, se um governo nessa situação, uma situação de gravidade, faz um empenho baixíssimo das emendas, é um governo que tem muito problema de gestão, muito problema de articulação política, um grave problema de administração mesmo. O presidente da República tem que cobrar os seus ministros. O Lula fez uma reunião ministerial ali naquela época da troca da SECOM, quando o Sidônio chegou. Sidônio apresentou umas tantas ideias para melhorar a comunicação, mas desde então a maionese desandou em outros segmentos, desandou em outras pastas e principalmente desandou na articulação política. A troca ali do Padilha pela Gleisi até aqui não mostrou que veio. Ele está dando um jeito lá, começou a dar um jeito na saúde. A gente vê, por exemplo, esses mutirões para vacinas, conseguiu tirar, por enquanto, do papel a ideia do programa de especialidades que o presidente Lula pediu, mas na articulação política as coisas estão bem travadas e bem complexas. E a ministra tem que estar mais presente nesse momento de ali uma espécie de pane generalizada que acontece na articulação política do governo. Agora, a Câmara deve votar urgência para derrubar o decreto e o mérito vai ser analisado depois. A liderança do governo está dizendo que tem um tempo aí para tentar reverter esse quadro. Agora, não é um tempo tão longo também, né? Não tem tempo, né? Se a urgência passar, isso aí já é uma prévia do que vem no placar do mérito. Então, o governo está tentando demonstrar que não está em desespero, mas o desespero é grande. Se você vê, os dias têm sido tomados por reuniões no Palácio, reuniões com a equipe econômica na tentativa de sair dessa encruzilhada em que a gestão Lula 3 está metida. Se passar a urgência, fica muito evidente que o mérito também vai passar. E isso já era evidente, né? Quando você tem partidos da base fechando questão contra o governo, quando você tem uma série de projetos de decreto legislativo para derrubar a mesma coisa, quer dizer, todo mundo querendo apresentar o seu, para deixar o mais explícito possível que a coisa não vai andar por aí. Quando você tem no mercado expoentes do setor financeiro e também do setor produtivo dando declarações
sistemáticas e seguidas de que, olha, esse governo acabou, olha, esse governo não tem mais para onde ir, você tem um quadro muito claro ali de que você tem infecção em múltiplos órgãos do governo e que precisa, portanto, de uma solução sistêmica para atacar tudo de uma vez. Até aqui, e não adianta o ministro ficar falando, olha, as medidas são justas, elas atacam distorções. É aquela coisa de você querer ganhar ou você querer estar certo. O fogo está quase chegando em você e você fala, nossa, mas eu estava certo. Estava certo o tempo inteiro. Tudo bem, mas já temos evidências de que não vai passar, de que não vai andar por aí. Então, ficar dando murro em ponta de faca também não me parece a solução mais inteligente nesse momento. Ô Vera, vamos para o nosso próximo assunto, que é justamente essa questão das fraudes no INSS, virou uma pedra no sapato aí do governo, porque a Advocacia Geral da União acionou o Supremo, está pedindo autorização para fazer gastos fora das regras fiscais para ressarcir as pessoas que foram vítimas dessa fraude. A Isa Staciarini conta para a gente. Ô Isa. Exatamente isso, Carol. A Advocacia Geral da União pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de crédito extraordinário para ressarcir aposentados e pensionistas que sofreram descontos ilegais nos contra-cheques do INSS. No pedido, a AGU também sugere que esses gastos fiquem de fora das regras fiscais, tanto deste ano como de 2026, seguindo a mesma lógica de valores pagos por meio de precatórios. Como justificativa, o governo cita a imprevisibilidade dos crimes investigados na operação sem desconto e diz que a abertura do crédito extraordinário é para garantir a rápida restituição dos valores desviados de todo mundo que faz parte ali do INSS. A AGU também pediu ao STF que derrube o tempo de prescrição das pretensões de indenizações de todas as pessoas que tiveram os descontos. O governo justificou dizendo que o objetivo é proteger os aposentados e pensionistas e permitir que eles aguardem a restituição dos valores pela via administrativa, sem a necessidade de entrar com ações na justiça, ou seja, o governo indicando que esse ressarcimento vai ocorrer por via administrativa e não jurídica. Volto com vocês. Obrigada, Isa. O governo está tentando dar um jeitinho aí, né, Vera? É uma gambiarra, porque está pedindo autorização para pagar por via administrativa, mas fora da meta fiscal, como se fosse um precatório, mas não é precatório porque não é exatamente via judicial, né? Exatamente. Ele quer o melhor dos dois mundos, né? Quer a não obrigatoriedade de que conste do orçamento, né? Mas também não quer que a justiça determine o pagamento. E aí, o que resta ao segurado é pensar quando eu vou receber. Porque está tudo muito ali, precisa ainda saber qual a extensão dos crimes e qual a gravidade, nananana. Então, sem a possibilidade de recorrer à justiça, a pessoa que foi lesada por uma fraude gravíssima fica muito à mercê do governo. E fica à mercê de um governo que é isso, que está precisando fazer muitas gambiarras para cumprir uma meta fiscal que já parece irrealista, mesmo sem computar esse gasto. Então, muito complicada essa situação. Esse pedido é mais um pedido que mostra o grau de desespero atual do governo Lula. Isso que o presidente, há 2 semanas, deu uma declaração que é o seguinte: olha, a gente tem que parar de demandar o Supremo para tudo, onde já se viu, etc. E agora, diante de mais essa conta para pagar, o que você faz? Você vai lá no Supremo e fala: olha, eu devo, não nego, pago quando puder, por favor, não mande ninguém me mandar pagar agora, não dê uma decisão judicial para ninguém. Não acredito que vá prevalecer um pedido como esse, porque o direito de recorrer à justiça é um dos direitos mais básicos que as pessoas têm. Se o Supremo pega e represa isso e diz que a pessoa que foi lesada, foi enganada, teve um desconto indevido que ela não autorizou, foi vítima de uma fraude, ela não pode recorrer à justiça, porque ela tem que confiar que uma hora o governo vai encontrar uma saída administrativa para ela
receber, e o governo ainda diz, não, estamos protegendo os segurados. Não me parece que nada disso faça sentido. O único sentido aí é o governo buscando ganhar tempo e evitar um rombo maior nas contas públicas. Na ação, a AGU pediu a derrubada do tempo de prescrição e pediu também a suspensão do andamento dos processos judiciais que tratam dessa responsabilização. Diz que ocorreu por meio dos atos fraudulentos de terceiros, ou seja, de entidades associativas, né? E pediu a declaração de inconstitucionalidade das decisões judiciais que determinaram a responsabilização da União e do INSS pelos descontos indevidos. É tudo muito confuso, né, gente? É até difícil de explicar, porque assim, o que o governo está dizendo é: a gente quer pagar com recurso do próprio governo, para que as pessoas não tenham que esperar ao longo tempo da justiça, mas ao mesmo tempo aí breca os processos que estão em andamento. É confuso, né, gente? É confuso. É uma jabuticaba isso aí. Estão querendo ganhar tempo. Porque é isso, quando vem uma decisão judicial, é que nem um precatório, você tem que pagar. Entra na fila. O que eles estão dizendo é, a gente vai pagar até mais rápido. Isso é o caô que eles estão passando em quem tem dinheiro para receber e no próprio Supremo para ver se cola. Mas é isso, demandar a justiça é um direito que todo cidadão tem. Eu não acredito que eles vão conseguir uma decisão nessa linha, mas hoje em dia cada coisa que acontece que pode ser que consigam. Muito bem, a gente fala agora, a gente vai para o nosso próximo tema, que são que é essa questão, né, do salário da deputada Carla Zambelli. O deputado Hugo Mota se manifestou a respeito. Quem traz as informações para a gente é o Igor Cardim. Boa noite, Igor. Oi, Vera. Boa noite para você, também para o ouvinte. Pois é, a Câmara dos Deputados bloqueou o salário da deputada licenciada Carla Zambelli, atendendo a uma determinação do ministro Alexandre de Moraes do STF. A medida foi comunicada oficialmente pela presidência da Câmara ao STF na última terça-feira, após a divulgação de que Zambelli havia deixado o país. O bloqueio abrange o salário bruto dela, de R$ 46.400, e também as verbas parlamentares, inclusive a verba de gabinete. A deputada, que foi condenada a 10 anos de prisão por invadir os sistemas do CNJ, teve a sua licença de 127 dias autorizada pela Câmara no dia 6 de junho, sob aquela alegação de tratar assuntos particulares durante 120 dias, mais 7 por licença médica. Mesmo licenciada parlamentar não está isenta dessas consequências, conforme ali o regimento interno da Câmara. Além da suspensão dos salários, e o presidente da Câmara, Hugo Mota, encaminhou à Comissão de Constituição e Justiça a comunicação oficial da condenação imposta pelo STF. A sentença da primeira turma inclui a pena de prisão, o pagamento de multa, também a perda do mandato e a inelegibilidade da deputada. A perda do mandato, no entanto, ainda depende dessa deliberação lá na Câmara. A gente lembra que, inicialmente, Hugo Mota afirmou que a mesa diretora tomaria essa decisão, mas aí, após a pressão do PL, partido de Zambelli, ele voltou atrás, anunciou que o caso será levado ao plenário para votação e agora já deu esse primeiro passo de encaminhar, então, à CCJ para que isso seja analisado na comissão. O Brasil formalizou hoje também o pedido de extradição da deputada federal licenciada à Itália, o país onde ela está desde que deixou o país na semana passada. A solicitação foi enviada pelo Itamaraty um dia após o despacho do Ministério da Justiça, confirmado inclusive pela CBN, que recebeu o pedido diretamente do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. No documento, o Supremo afirma que Zambelli deve retornar ao país para cumprir a pena de 10 anos de prisão. Vera. Obrigada, Igor, pelas suas informações. Vamos ver se ela vai voltar, né? Tem várias pessoas aí que já têm decisões judiciais que estão no exterior deliberadamente para que elas não sejam cumpridas. Então, a conferir. Mas aí a gente vê, né, no caso da deputada Carla Zambelli, um empenho bem menor que em outros casos por parte da cúpula da Câmara em segurá-la e em prolongar o seu mandato e evitar que ela tenha de cumprir a decisão judicial, né? Praticamente estão abrindo a porta da rua para ela e dizendo que é serventia da casa, né? Muito bem, vamos fazer um intervalo? Vamos para o intervalo. A gente já volta com os números das pesquisas IPEC e Datafolha. Não sai daí.
E estamos de volta com o Viva Voz. Já está na linha com a gente a Renata Agostini, nossa colunista de toda terça e quinta. Boa noite, Renata. Boa noite, Vera, Carol, Débora. Boa noite aos ouvintes. Oi, Rê. Rê, a gente começou o programa hoje falando que é Dia dos Namorados, mas que está reinando o desamor entre governo e Congresso. E eu queria entender qual é essa súbita mudança na relação do Haddad e do presidente da Câmara, Hugo Mota, porque eles estavam ali alinhados no início do mandato do Mota, muita declaração de apreço para lá e para cá, e agora esse clima desandou. O que aconteceu entre eles? Desandou mesmo, né? Aquela música do Ex My Love é basicamente o que está rolando ali. Eu até achei que no fim de semana, depois daquela reunião longuíssima, né, de mais de 4 horas na residência oficial de Hugo Mota e da declaração do presidente da Câmara na saída de que se tratava de uma noite histórica, a gente estava vendo o distensionamento da relação, né? Eles começaram a se estranhar, pelo menos publicamente, depois que o ministro Fernando Haddad dá uma entrevista para nós no Globo, no qual ele aponta meio óbvio, olha, hoje em dia o governo tem muitas limitações para fazer ajuste fiscal, tem o Congresso, pelos poderes que tem bastante mando nisso. O Hugo Mota reagiu, meio que querendo dizer, você não vem colocar no colo do Congresso. Veio a medida junto com isso do IOF que bateu muito mal, então cada um se viu ali num espaço de, apesar de termos uma boa relação, precisamos defender nosso cercadinho. Acontece que chama muita atenção, eu acho que até aí, pessoal, jogo jogado. A partir do momento em que eles fazem depois de se reunirem com o presidente Lula, fazem essa reunião longuíssima lá entre eles, também com presença dos líderes, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, saem, ainda que não tivesse ali nenhuma promessa de que o acordo estava feito, né? Eles foram, lembram, muito cerimoniosos, falando, a gente precisa conversar com os líderes. Mas teve um clima, não só dentro da reunião, de que estamos remando juntos, estamos sendo colaborativos, vamos lá resolver essa história, como a fala de Hugo Mota na saída foi muito significativa. E em 48 horas, aí foi que o barco desandou, né? Aquela história, né? Nessa que o meu barco se perdeu. Porque virou uma coisa de Hugo Mota dizendo que não vai servir a projeto eleitoral e dando coro às pressões que chegaram no Congresso. Isso, qual é a explicação dessa história, né? Feito esse grande nariz de cera, perdão, mas qual é a explicação dessa história? O governo está apontando alguns culpados ali. Desde, ele achou que ia ser de um jeito, mas quando viu a pressão das bets, dos bancos, do agro, de todo mundo que está sendo afetado foi muito grande. Segundo, 2026 já está entre nós, a oposição não vai dar de barato uma solução assim, tão simples, ela tem o discurso para fazer isso, que é ninguém aguenta mais imposto, e é verdade mesmo. E por fim, também uma coisa de Hugo Mota ainda tá entendendo que é esse cargo, né? Não é só a questão dele ser um parlamentar jovem, mas a questão dele ter assumido em fevereiro. Tudo isso está sendo colocado nessa conta. E todas essas explicações nos bastidores que estão chegando no ouvido do Hugo Mota estão irritando muitíssimo o entorno dele. E as medidas estruturantes? Pois é, Débora, o que eu acho, assim, a gente já cansou de falar aqui do fato de que o governo e a equipe econômica, né, todos ali no governo Lula, têm muita dificuldade de encarar a realidade das contas públicas, que é insistir num ajuste que seja majoritariamente ou quase exclusivamente do lado das receitas, achar formas de arrecadar mais, ainda que seja meritório taxar mais o andar de cima que tem que ser taxado, mas buscar um ajuste que seja só feito por esse lado, ele é um movimento arriscado, é insuficiente e uma hora provoca uma reação de basta. Então, isso tudo está na conta do governo, a gente já falou exaustivamente. Mas existe um Congresso também que está querendo só jogar essa conta do lado do executivo e complicando a vida o tempo inteiro. Isso tem me chamado muita atenção. Então, o governo Lula, ainda que seja necessário, e fazemos isso o tempo todo, criticar o fato de que não está querendo encarar uma série de problemas do lado da despesa,
não se elegeu dizendo que ia cortar. A gente precisa ser justo. Em nenhum momento falaram assim, oi, tudo bem? A nossa plataforma aqui é cortar. Não. O Congresso, que fica batendo no peito para dizer que é fiscalista, também não está topando nada. Porque a gente tem despesas livres, né, discricionárias, que estão altamente comprimidas. E esse ano estão na ordem ali de livre mesmo, né? Que o governo pode mexer na casa de 100 bilhões, com emendas que estão na casa de 50 bilhões. E veja, o PowerPoint do ministro Fernando Haddad no domingo tinha lá emendas. E aí, o que os líderes falaram? Um deles me falando, não, que a primeira coisa que um levantou e falou, isso aí não é gasto, isso é investimento. Próximo slide. Então, assim, também não querem tratar disso. Acabaram de aprovar aumento do número de deputados, que é custo. Hoje, a própria mesa diretora ali com carimbo de Hugo Mota falando para, olha, uma forma ali, um puxadinho para aumentar a remuneração de parlamentar, que pudesse acumular com a aposentadoria e ganho. A gente não está vendo também uma agenda séria por parte do Congresso para encarar o que deve ser feito no ajuste fiscal. Ô, Renata, deixa eu detalhar essa informação que você trouxe aí agora sobre essa possibilidade de aumentar os vencimentos, porque a gente ainda não tinha registrado a informação de agora há pouco, né? O presidente da Câmara, Hugo Mota, apresentou esse projeto que permite a deputados aumentarem os rendimentos porque acaba com a vedação ao acúmulo da aposentadoria parlamentar e o exercício de cargos no Legislativo, em nível estadual ou municipal. Texto protocolado pela mesa diretora da Câmara, assinado por representantes de PT, PL, União Brasil e PP. A justificativa é de que a vedação é incompatível com os critérios de isonomia e legalidade que perpetuam uma discriminação indevida. Atualmente, deputados aposentados, por ter mais de 65 anos, não podem acumular suas aposentadorias com recebimento de pagamentos pelos mandatos em curso. Prefeitos que já se aposentaram como deputados também não podem receber o somatório dos vencimentos, o que passaria a ser possível de acordo com o texto. Ou seja, não tem ninguém preocupado com orçamento público, né? É farinha pouca, meu pirão primeiro, vou garantir aqui meu vencimento e não tem. Né? E vocês viram, Batendo gente, vocês repararam na Carol contando aqui pra gente? É a verdadeira frente ampla. PT, PL, União Brasil e PP todo mundo nessa história. Com o Hugo Mota, um grande acordo nacional. Só faltou o Supremo e tudo, como disse lá atrás o Homero Jucá. Estamos falando aí de desamor, esse é o poliamor. Exatamente. Então, nesse caso, o que me parece que a gente tem, e essa semana em Brasília está muito evidente, é o Congresso e o Executivo vendo quem vai piscar primeiro. O governo, aliás, já piscou 2 vezes. Piscou no recuo de horas, quando publicou o IOF, piscou de novo quando reeditou essa medida provisória em um decreto com alterações, e agora o Congresso está querendo que o governo mude de novo. Dentro da Fazenda, o discurso está sendo, não dá mais, eles precisam dizer o que eles querem. E o Congresso está apontando o dedo, dizendo que o governo não vai conseguir desse jeito, tá? Então, qual é a solução? Porque ninguém quer o ônus, a verdade é essa, o ônus de levantar a bandeira do que precisa ser feito, porque para o Executivo e para o Congresso vai ser ruim chegar e falar, vamos ter que cortar mesmo nos pobres, né, nas pessoas mais pobres, porque a gente vai ter que congelar o salário mínimo, porque quando a gente fala desvincular, a gente está falando isso, a gente vai congelar a aposentadoria, a gente vai congelar o salário mínimo, ou a gente não vai dar o Vale Gás, que é o que o governo Lula quer. Tudo isso é uma notícia, e ninguém quer ser o patrono dessa ideia. Ô Rê, e nesse plot twist aí do Hugo Mota, teve dedo do Lira? O nosso colega do Globo, Bernardo Melo Franco, publicou esse bastidor mais cedo, que o governo está justamente vendo, né, o digital de Arthur Lira nessa guinada de Hugo Mota. A conversa que eu tive mais cedo com o integrante do Planalto, eles me disseram que, olha, a gente tem colocado isso no nosso radar, a gente entende que a maior pressão está vindo da bancada das bets, ainda que haja muitos sinais de reação do agro, porque mexe com aquelas letras, né, de investimento LCA e do próprio setor financeiro, das fintechs. As bets estão se movimentando muitíssimo, essa é uma grande questão. E tem a oposição os tubarões sentindo o cheiro de sangue na água, né? Então, ali, eles entendem que há isso. E há um temor muito grande do entorno de Hugo Mota disso colar, porque, obviamente, isso diminui a figura dele. Ou seja, um deputado que foi eleito há pouco tempo, que é o presidente da Câmara, não pode parecer que está sendo tutelado
pelo seu antecessor, ainda que ele tenha chegado ao cargo com as bênçãos de Arthur Lira. Os dois lados, eu sinto muito isso, estão muito desconfiados um do outro. Há uma coisa de acusações mútuas de, para usar um termo que a Haddad usou, né, deslealdade. Renata, muito obrigada por hoje. Até semana que vem. Um bom Dia dos Namorados para você e até terça. Obrigada, meninas. Sim, hoje vai ter date com o meu marido, é claro. Um beijão pra vocês. Beijo, Rê. Bom date. Beijo, Rê. Tchau, tchau. É isso, gente. Enquanto o clima de desamor lá no Congresso, já para os seus pares, o Hugo Mota está bem cheio de amor para dar, né? Às custas dos outros, com os outros pagando. É isso. Ó, o projeto também, só para a gente arrematar, prevê uma gratificação de fim de ano para parlamentares aposentados e pensionistas, tá? Atualmente, o salário de deputado, R$ 46.366,19. O projeto não traz a expectativa de impacto orçamentário. É isso, gente. Pois é, isso aí fica para depois. Você primeiro dá o presente, joga ali no cartão e depois você vê como você paga, né? Exatamente. E já para encerrar nesse clima, a Renata deu a letra e da música, o Ender Starles também curtiu. Vai ficar com uma cara meio anticlimática no Dia dos Namorados, mas tudo bem, gente. Eu acho que vale pela piada. Aqui a gente perde o namorado e a namorada, mas não perde a piada. Então solta aí, Ronaldinho. Meu amor era verdadeiro, o teu era pirata. O meu amor era ouro, o teu não passava de um pedaço de lata. Tá bem nessa vibe aí mesmo. E o teu não formava uma fina cascata. O meu amor era de raça, e o teu simplesmente um vira-lata. It's my love, it's my love. Se botar teu amor na vitrine, nem vai valer R$1,99. É isso, minha gente, é isso. Mas para todos a gente espera que o amor esteja no ar. Loves in the Air, uma outra trilha. E amanhã tem mais Viva Voz. Beijo, Vera. Boa noite. Até amanhã. Tchau, meninos.